Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 25 de agosto de 2026. Você agora também nos acompanha nesse momento de devocional diário, de segunda a sexta, aqui através da nossa rede social e logo seguido o canal conectado ao Sagrado também. E agora são exatamente 6 horas e 55 minutos. E o texto que eu quero trazer para você nesta manhã está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Amém? E é sobre essa palavra que nós acabamos de ler que nós estaremos orando agora a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém? Eu aqui, no nosso lugar de sempre, você onde você estiver nesse momento, direcione toda a sua fé a Deus, para que a mão dele esteja sobre a tua vida. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas diariamente. Ó Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra neste dia. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de divisão, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas para nos consolar, ó Pai, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e aquela causa que teu servo e tua serva está aguardando, a causa financeira, a causa jurídica, ó Pai, que neste dia, ó Pai, o Senhor tome a frente. Eu coloco em tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que a solução vem do Senhor. Abre essa porta, ó Pai. Libera, ó Deus, esta causa para a vida do teu servo e da tua serva. E assim eu oro neste dia em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje eu quero falar sobre a esperança na fidelidade de Deus no sofrimento. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e são novas a cada manhã. Imagine se você no meio de uma grande tempestade, onde o céu escurece, o vento fica cada vez mais forte, a esperança parece escorrer pelos dedos de suas mãos. Imagine você numa chuva, no temporal, com compra e sacola de papel, papel todo molhando, rasgando, as compras caindo, e você fica naquele desespero, sabe? Imagina você com aquela causa difícil e você agoniado, precisando daquilo, e não sai, está travado. Mas aí de repente você lembra desse Deus glorioso, o Deus da esperança, o Deus que tudo pode. E de repente você deposita nele toda a tua confiança. E o resultado surge de repente. Assim é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Eu não sei qual é a sua causa, meu irmão, minha irmã. Não sei pelo que você está passando. Mas eu sei que, meu Deus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Ele é suficientemente capaz para te socorrer, para te abençoar. O livro de Lamentações ele foi escrito provavelmente por Jeremias após a invasão de Jerusalém pelos babilônios, ali no ano de aproximadamente 586 a.C. A cidade foi destruída, o povo exilado, e a nação viveu um período de profundo sofrimento, dor e arrependimento.
Então o livro de Lamentações expressa um luto nacional, expressa um sentimento de abandono e a esperança. Expressa o sentimento de esperança que ainda está resistindo em meio a tudo isso. Então esse aqui é o contexto que é crucial para entendermos o tom do texto que nós lemos. Um povo que reconhece sua culpa, mas também encontra na fidelidade de Deus um motivo para a esperança, porque Deus é fiel. É igual um pai, o filho é ingrato, mas ele continua amando como filho. Então o livro de Lamentações tem uma poesia que é carregada de lamentações, mas que também revela uma teologia que não aceita a derrota como definitiva. A derrota não é definitiva na vida do crente, assim como a morte. Jesus diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Não é definitivo, porque Deus permanece fiel mesmo na adversidade. Mesmo na adversidade. E no centro das Lamentações nós temos exatamente esse capítulo 3, versículo 22 e 23, que esta é a fidelidade de Deus. Fidelidade que não se esgota nem na punição, nem na dor. Então a mensagem cristã evidencia que, apesar do sofrimento, a misericórdia de Deus é maior, é sustentadora e, acima de tudo, renovadora. Então esse texto revela que a misericórdia de Deus ela é eterna. Não é limitada pelo pecado ou pelo desastre. A fidelidade divina é uma expressão do amor de Deus que é imutável e que nos acompanha em todos os momentos, inclusive, principalmente nos mais difíceis. E isso reforça a esperança dos seguidores de Cristo, a esperança cristã. Deus é fiel, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, parece desabar. E esse texto, apesar de pequeno, tem muita informação. A palavra misericórdia, que é o shamot, ou hanot, no hebraico, essa misericórdia, essa palavra hanot, plural, indica a variedade e abundância das misericórdias de Deus. E aqui essa misericórdia é apontada para a compaixão, para o amor e a graça que Deus derrama sobre o seu povo. Lembre-se que aquele povo estava no cativeiro e a misericórdia de Deus estava sobre eles, sabe? E logo em seguida vem a frase não sermos consumidos, que é lê no raino. Então é uma expressão que indica que Deus impede a destruição total, preservando a esperança. Todos os adultos que entraram no cativeiro não morreram lá. Os que saíram foram os que nasceram lá e que durante os primeiros anos ouviram a história do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus de Israel, e queriam essa esperança. Sabe? Então todos os adultos que entraram morreram lá porque foram 70 anos de cativeiro. Passaram pela mão dos babilônios, pelos medos e persas. Sabe? E as misericórdias não têm fim. Kelou, kelalon. É uma expressão que reforça a imutabilidade da misericórdia divina. Ela não muda. Ela não tem limites de tempo ou quantidade. Ela simplesmente é. E o interessante é que o texto diz: e novas são a cada manhã. Aqui indica a renovação, o frescor do novo dia. Cada dia traz uma misericórdia nova. Isso significa uma oportunidade de recomeço, de consertar coisas erradas do dia anterior, de recomeçar algo que não deu certo no dia anterior.
E ele conclui dizendo: grande é a tua fidelidade. Fidelidade do hebraico emet, a palavra que enfatiza a verdade, a constância de Deus. E a sua fidelidade, quando usa essa frase, a sua fidelidade, é uma garantia de esperança contínua e eterna. Sabe? Quando nós lemos no Salmo 103, versos 8 ali até o 12, aí vamos ficar com a parte A, que diz assim: como a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ela não tem início e não tem fim. Ela é de eternidade a eternidade. Ela não é infinita, ela é eterna. É o próprio Deus. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e dom, e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. E Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, diz assim: estou certo de que nem a morte, nem a vida, e nem as coisas do porvir podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essas passagens aqui reforçam a ideia de que a fidelidade e a misericórdia de Deus são constantes e seguras, mesmo em meio às adversidades. Simples assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos enfrentaram o horror do Holocausto. Os judeus caçaram, aliás, os nazistas caçaram os judeus para matar e achavam que estavam certos, porque segundo o pensamento deles, da teologia nazista, os judeus mataram o próprio Cristo. Mas eles esqueceram que o único escritor na Bíblia que não era judeu era Lucas. Eles esqueceram que os primeiros cristãos, os pais da igreja, os apóstolos, todos eles eram judeus. Jesus era judeu. Então, quando eles caçaram, os judeus estavam caçando o próprio povo de Cristo, o próprio povo de Deus, sabe? Mas eles resistiram. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor renovava-se a cada manhã sobre a vida daquele povo. E hoje é uma nação forte, abençoada, exemplo para o mundo. E o interessante é que a esperança que encontramos em Lamentações não é apenas uma afirmação filosófica da filosofia, mas aponta para a pessoa de Jesus, que é a manifestação perfeita da misericórdia e da fidelidade de Deus. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Quais são as lições que nós tiramos daqui? Veja bem, eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que a misericórdia do Senhor ela é alcançadora. Ela nos alcança onde nós estivermos. Sabe? Então a primeira lição é a confiança na fidelidade de Deus. Mesmo quando enfrentamos perdas, doenças ou dificuldades financeiras, emocionais, dificuldades de relacionamento, podemos confiar que a misericórdia de Deus é maior do que as nossas dores, do que as nossas perdas. Segunda lição aqui é a renovação diária. Cada manhã nos apresenta uma nova oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus e recomeçar. Às vezes a gente dorme à noite com o coração apertado, a mente meio, sabe? Mas a gente acorda de manhã renovado. O texto diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem com a renovação dada por Deus através da sua misericórdia,
que traz uma nova esperança. Pastor Nilo, Deus te abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida neste dia, sobre a sua família. Amém? A outra lição aqui é viver na esperança. A nossa vida deve refletir a esperança firme na fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus deve influenciar nossas atitudes e testemunho. Jesus, ele deu autoridade e poder aos discípulos. E essa autoridade foi passando, chegando até mim, até você. Autoridade é presença, poder é ação. Sabe? Isso renova-se a cada manhã. Então isso nos leva à última lição, que é perseverar no sofrimento. Porque Jesus nos revestiu de autoridade e poder. E assim como o povo a quem Jeremias estava profetizando, nós podemos aprender a suportar o sofrimento, confiando na misericórdia de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona. Ele não vai nos abandonar. Ele está do teu lado, assim como Ele está do meu lado. Porque Deus, esse Deus que nós servimos é o único Deus, onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo o poder. E onisciente, sabe todas as coisas sobre todos os seus servos, sobre toda a humanidade. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, que a tua vida neste dia esteja sob as mãos desse Deus glorioso, o Deus Criador dos céus e da terra. Deus te abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, Rádio